Olá! Estamos entrando aqui para a live que vai iniciar. Marcamos às 20 horas, agora são 20 horas. Na verdade, agora virou 20 horas. Olá, tudo bem? Oi, oi. Oi, amor, tudo bem? Olá. O pessoal tá entrando aí. Oi, Léo. Sei lá, tudo bem? Esperar o Léo aqui me mandar uma solicitação pra gente começar a live. Oi, Léo, tudo bem? Oi, e aí? Tudo bem? Graças a Deus, e você? Tudo bem, tô melhorando. É? Tá Tô me um ouvindo pouco bem gripada, aí? mas tá tudo certo. Como é que é? Tô um pouco gripada, como eu comentei com você, mas tá tudo certo. Tô melhorando. Tô tomando bastante água. Tá Oi, certo, é Sheila, isso tudo aí, tem que se bem? A Sheila cuidar. mandou um oi aí. Ela tá numa outra missão ali, mas ela tá acompanhando a gente aqui. O Ederson também. Tá aí presente. O pessoal tá entrando. E aí, Muito gente, bom. tudo bem? Temos 10 pessoas aí. Vocês estão ouvindo bem? Manda um joinha aí se vocês estão ouvindo tanto o meu áudio bem quanto o do Léo. Eu tô usando o microfone aqui, porque Você eu tá me ouvindo tenho. bem, Léo? Meu Eu áudio tô tá te ouvindo bom? bem. Tá bom, tá ótimo. Eventualmente dá uma cortadinha, mas. Sim, mas é Beleza, por causa da Cleito, internet. obrigada. Tá, aí você vai falando. Cleito, obrigada. Nunes, estão confirmando que tá ok o áudio. Ótimo. Boa noite para você também. Também estamos. Cheio de expectativa aqui mesmo, hein? Também estamos. Eu tô até com a minha Bom, escola aqui já. sempre, né? Até abrir aqui também. E oi, Andréia, tudo bem? Bom, para honrar o pessoal que está entrando aí na hora, a gente já vai começar a se apresentar. Léo, quer falar um pouquinho de você, da sua trajetória? Gente, só para comentar, o Léo foi um líder, foi meu líder, e eu aprendi tanto com ele. E engraçado, né, Léo? A gente ficou um tempo sem se falar, e agora a gente retomou esse contato aí, nesse processo de convergência, né, daquilo trabalhado, e tenho certeza que vai ser bem legal. Então, é uma honra estar aqui com você, foi um grande privilégio poder caminhar junto com você, com a Sheila, e aí a gente continuar essa trajetória, né? Quem sabe outros projetos aí virão. Verdade, verdade. A gente, Tá, ó, acho que a gente se. Pode falar. rapidinho, só perguntaram aqui sobre qual tema é a live. A gente vai falar sobre relacionamentos, porque os relacionamentos são tão importantes para o nosso desenvolvimento, por que algumas relações acabam não sendo duradouras. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as conexões que a gente faz, tá? É que perguntaram aqui para a pessoa se situar. Pode falar. Verdade, gente. Muito boa noite para vocês. Para mim também é um prazer aqui ter esse momento. Estou me sentindo bem, assim, honrado e acolhido pela Flávia. Como ela comentou, a gente de fato teve uma trajetória na igreja juntos. A gente mentoriou a Flávia em alguns momentos, na parte assim espiritual. Ela morava sozinha aqui, então a gente deu um suporte. Mas isso eu acho que foi em 2011, 9. 2012, né, Flávia? 2009? Não, foi 2009, assim que eu cheguei. É. E eu sou engenheiro, sou formado em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Itajubá, mas como eu tenho trabalhado desde 2003, 2004, eu desenvolvo um trabalho de mentoria também espiritual e emocional de famílias, de pessoas. Então, eu sempre fui muito ligado ao desenvolvimento pessoal e sempre fui muito ligado ao cuidado de pessoas, a relacionamentos, a parte familiar. Eventualmente a gente ajudava as pessoas também a se posicionarem em seus trabalhos, etc. Enfim. E isso foi me despertando para essa questão de poder, de fato, ajudar as pessoas e conseguir espalhar mais esse meu trabalho.
Então, eu tenho acompanhado muito o trabalho da Flávia. Assim, quando eu comecei a seguir ela no Instagram e ver que ela estava desenvolvendo um trabalho de coach, e se formou em coach, e tem desenvolvido esse trabalho com maestria, como ela mostra aí nas postagens dela, nas lives, etc. Eu fiquei, assim, muito feliz por conhecer a Flávia. Sabe aquele orgulhinho que você tem, assim, de ter feito parte do começo da história de uma pessoa e ver ela voando depois? Então, isso tem sido prazeroso para mim, assim, de ter esse contato com a Flávia e poder bater papo, desenvolver outros assuntos e compartilhar ideias e questões profissionais, experiências, etc. Então, isso tem sido fantástico para mim. Então, eu estou começando agora como produtor de conteúdo. Eu tenho um canal no YouTube onde semanalmente eu lanço alguns vídeos falando a respeito de temas específicos sobre relacionamento, sobre atitudes. E eu tenho sido bem amplo na questão dos relacionamentos, então eu falo muito a respeito de relacionamento em casa, falo de relacionamento com os filhos, no trabalho. E então, num futuro próximo, eu tenho um projeto para poder fazer algumas coisas sobre mais específicas, assim, sobre casamento mesmo, sobre filhos, eventualmente alguma coisa sobre trabalho. Então, a minha trajetória de desenvolvimento pessoal das pessoas na área de relacionamento é ampla, já tem tempo que eu trabalho com isso, mas eu estou divulgando esse meu trabalho e trazendo isso para a internet, para a rede recentemente. Então, esse sou eu, galera. Muito boa noite e obrigado por nos assistir. Legal, bacana, Léo. Bom, para quem está me conhecendo agora, eu trabalho já com coach já há algum tempo, trabalho com desenvolvimento humano já há quase 8 anos, sou formada em RH, hoje eu estou cursando psicologia e sempre fui para essa área de treinamento e desenvolvimento. E aí tem sido uma trajetória bem legal. Trabalhei com consultoria empresarial, prestava consultoria em empresas no Vale do Paraíba, região do ABC, São Paulo, o que me deu uma bagagem bem legal para trabalhar com pessoas, com carreira, com a parte de desenvolvimento pessoal, profissional. E aí a gente fazendo essa junção vai ser bacana. Só fazendo um adendo, faz 2 semanas que eu tive num evento em São Paulo, chama Welcome Tomorrow. E é engraçado que eu tive uma amiga minha, né, que me convidou para participar, e ela comentou uma coisa que eu achei bem legal. Ela teve esse insight. Opa, Léo voltou. Ela teve esse insight e eu achei muito legal, porque a gente estava num lugar que falava de tecnologia, de futuro, de empreendedorismo, de tudo que vai mudar. A gente estava andando, aí tinha robô que vinha, e aí falava com a gente, era um alto nível assim, de inovação, tecnologia. Mas o assunto mais pertinente lá, apesar da tecnologia, apesar de tudo mudando, apesar das previsões futuras, foi sobre pessoas, sobre relacionamento, sobre conexões. Então a gente vê que muita coisa vai mudar, né? A gente está caminhando para grandes avanços, mas a essência do ser humano, ela sempre vai ficar. Então, o tema da live que a gente escolheu, ele é bem pertinente mesmo, porque a forma com que a gente se relaciona, a forma com que eu me relaciono comigo mesmo e com as pessoas, isso vai interferir totalmente, né? Então, assim, começando, a gente lançou uma pergunta aí, né? Por que as relações não dão certo? Léo, nessa sua bagagem que você tem, né, de acompanhamento, de mentoria, que você acompanha casais, famílias, o que mais você vê nesse sentido, dos relacionamentos serem desconstruídos ao invés de se tornarem cada vez mais fortes? Recentemente, eu acho que, se não me engano, 1 semana ou 2 atrás, eu lancei um vídeo no meu canal a respeito de alguns comportamentos tóxicos que a gente acaba desenvolvendo, às vezes até como hábito, e que esses comportamentos, por serem chamados de tóxicos, eles vão minando e arrancando as forças de qualquer relacionamento. Então, eu falei ali sobre o julgamento, eu falei sobre a reclamação, eu falei sobre o comportamento arrogante, eu falei sobre a ofensa, né, sobre a ofensa que vem ligada ali a palavras de ofensa mesmo, palavras pontiagudas, etc. Então, o que eu mais, dentro dessa experiência, lidando com família, lidando com pessoas, até mesmo comparando essa nossa experiência, minha experiência da minha esposa, por exemplo, que a gente teve com pessoas, e olhando, às vezes, até mesmo para os ambientes de trabalho que a gente já teve, a gente percebe que as pessoas, assim, têm um nível de maturidade emocional que, às vezes, não corrobora com, às vezes, no quesito profissional, por exemplo. A gente vê uma pessoa num cargo de diretoria, num cargo de gestão, mas a maturidade emocional da pessoa não corrobora com esse cargo.
Então, ao passo que ele tecnicamente tem muita competência e está ocupando um cargo de estratégia, né, de muita estratégia, no que diz respeito ao trato com pessoas, a pessoa é muito insegura, né, a pessoa assim, não sabe quem ela é de fato, precisa pisar nos outros para poder se sentir bem, precisa assim, cheia de cascas, cheia de defesas, de escudos emocionais ali que se transcrevem na arrogância, né, na humilhação, às vezes até acontecendo questões de assédio moral, etc. Então, esses hábitos que eu vejo que as pessoas acabam desenvolvendo e não conseguem, não têm força ou não conseguem ferramentas para se autoconfrontarem, elas vão ganhando cada vez mais força, vão ganhando cada vez mais raízes. E aí as pessoas não conseguem continuar as relações, porque o ambiente, né, a atmosfera da relação, de casa, do trabalho, é aquela atmosfera pesada, aquela atmosfera tóxica. Então, trazendo destrinchando um pouco a respeito dessas questões tóxicas que eu comentei, o primeiro ponto que eu coloquei no meu vídeo, por exemplo, foi a questão do julgamento. A gente sabe que, por exemplo, a terapia sistêmica, a parte familiar, ela comenta a respeito de algumas regras familiares que as pessoas têm. Então, cada família desenvolve a sua regra. A regra do, você precisa casar depois que formar, você precisa casar quando tiver casa, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Então, são regras que as famílias vão construindo, e essas regras vão passando de geração em geração, e isso é normal. Só que, às vezes, pontualmente, algumas pessoas da própria família, elas escolhem romper com essas regras e viver ou viver outra vida, viver outra trajetória. E as diferenças, elas geram o julgamento. As diferenças geram o julgamento, a insegurança gera o julgamento, a inveja gera o julgamento. Então esse julgamento, que quando você vai investigar a causa, né, que provavelmente tem várias causas, na hora que ele se torna um hábito, ele rebenta com as relações. É muito difícil você lidar com uma pessoa, com um esposo, lidar com um filho, lidar com pessoas da família dentro do seu trabalho, que as pessoas estão sempre te julgando, ou é muito difícil você lidar com as pessoas quando você também julga, quando você rotula, quando você cria estigmas. Eu, na minha primeira experiência profissional, eu pisei muito na bola em algumas circunstâncias e, de fato, eu fui estigmado, entendeu? E em todo lugar que eu pisava na própria empresa, as pessoas já tinham uma estigma, um rótulo a meu respeito. Então, tipo assim, foi muito difícil de desconstruir aquela imagem negativa e construir uma imagem positiva de novo. Entendeu? Então, o julgamento, eu vejo assim que ele deriva de várias raízes, né? Tem ali a insegurança, a falta de autorresolução, as pessoas sabem muito pouco quem elas são e o papel que elas exercem nas famílias, o papel que elas exercem nos trabalhos, e isso faz com que elas desenvolvam ferramentas de defesa. E às vezes as ferramentas de defesa é o próprio julgamento, entendeu? Arrogância, ferramenta de defesa. Verdade. Há um tempo atrás, não sei se quem acompanhou, eu fiz uma live com um psicanalista, o Thiago Lousa, dele é daí São José. E a gente falou muito sobre isso, que muitas vezes a gente projeta no outro, né? Algumas coisas que são nossas. Então a gente idealizou alguma coisa, que a pessoa tem que ser daquele jeito. O meu marido precisa ser daquela forma que eu imaginei. E aí quando eu vou para um casamento, eu vejo que não é nada daquilo, e eu não sei lidar às vezes, com frustração. Né? Então, muitas vezes eu entro em choque nessa questão do relacionamento, porque eu idealizei toda uma pessoa que não é aquela pessoa. Né? Aquela pessoa como se a gente construísse, né? Você começa a construir assim, um rol de expectativas, e aí quando você vai para um casamento, para um relacionamento, essa expectativa, de fato, ela não é se você não consegue superar essa expectativa, né? Atender essa expectativa, com certeza isso vai frustrar. E aí tem assim, é muito difícil, porque as pessoas, elas aceitam pouco mesmo as diferenças, elas de fato esperam que as pessoas sejam assim, um quadradinho ali, seja ali dentro da caixinha que elas esperam, dependendo. Eu gosto muito daquele filósofo Ortega, aquele filósofo europeu, que ele fala que eu sou eu e minhas circunstâncias, né? E isso é interessante porque se a gente pensar nisso, não só na gente, mas se a gente pensar no outro, a gente vai ver que as pessoas não são só aquelas pessoas que a gente está vendo. A gente vai ver que as pessoas, elas são aquela imagem, aquela carne ali que a gente vê, mas por trás delas existe um histórico familiar, emocional, que às vezes a gente não conhece.
E muitas vezes Exatamente. esse histórico vai subsidiar algumas atitudes, algumas questões emocionais que a pessoa, por exemplo, tem receio de avançar. Então ela subsidia as atitudes das pessoas e às vezes a gente não leva em consideração isso. E aí a gente espera que as pessoas sejam de uma maneira e acaba se frustrando. No que diz respeito a casamento, por exemplo, a gente vem que tem um ditado popular que fala: eu achei minha metade, achei a tampa da minha laranja, né, a tampa da minha panela. E isso dá uma impressão de que as pessoas são incompletas e precisam achar uma Exatamente. outra parte para se sentirem completas em conjunto. E é exatamente o É. contrário. Se as pessoas não entrarem nos relacionamentos se sentindo o mais completa possível, vai dar pau. Porque eu vou esperar com que a outra pessoa complete aquela minha falha. E ela não tem essa obrigação. Eu não tenho esse direito de cobrar isso. Né? Se você for ver, quem fez a música Metade das Laranjas foi o Fábio Júnior, né? Ele casou já algumas vezes não, várias vezes procurando a metade da laranja dele. É verdade. Infelizmente, E tem gente que fala que o cara, ele é fantástico, né? Porque ele tem 5 esposas e continua rico, tá ótimo. Então, pois é, Léo, e uma coisa que você falou, isso no ambiente corporativo, dentro do trabalho, isso é muito comum acontecer. Por quê? Eu já vi várias pessoas que sonham entrar na empresa X ou Y, e aí elas fazem toda uma vida numa expectativa de entrar naquela empresa, e quando elas entram, aí elas vão conviver com o quê? Com pessoas. E muitas vezes elas se frustram com o líder, se frustram com os subordinados, né? Se a pessoa entra num cargo de liderança ou com os pares. E aí aquilo gera uma inquietação. E aí eu já vi pessoas patinarem a vida inteira, pulam de trabalho em trabalho, porque não se encontram nesse sentido e acham que o problema sempre está no outro, porque o outro está perseguindo, o outro fez aquilo. E tudo é tem a ver verdade. com gente. Isso tudo tem a ver com a forma com que eu me conheço também. Porque se eu vejo também que eu tenho erros, que eu tenho falhas, eu sou muito mais compreensível também com as falhas do outro. É verdade. Né? Então, se eu não conheço isso, se eu não me olho de uma forma que, cara, eu vacilo também, e as pessoas também vão vacilar, fica muito utópico essa relação, né? Quando E a gente... Pode falar. pode falar. Quando a gente estava à frente de uma igreja, por exemplo, liderando pessoas, quando você fica em evidência, isso é muito comum, porque as pessoas acabam olhando para você esperando o máximo de perfeição e de repreensibilidade, não sei nem se existe essa palavra. As pessoas esperam que você seja o máximo de irrepreensível possível. E eu sempre, quando estava nos meus momentos de reflexão, eu fazia questão de dizer para as pessoas: gente, se você cortar aqui, ó, vai pingar vermelho do mesmo jeito que você. Nós somos seres humanos iguais. Se você quer ver gente perfeita, então morre e vai pro céu, porque lá só tem anjo, lá só tem gente perfeita e que ninguém erra. Então, o fato de a gente reconhecer que a gente, de fato, nós não somos as pessoas perfeitas e a gente precisa abrir mão desse orgulho próprio, isso abre muitas portas. Abre portas para você poder aceitar o erro do outro, abre portas para você, quando você aceita o seu próprio erro, você abre portas para poder se reconstruir. Né? Você tem liberdade e um espírito assim leve para poder chegar num psicólogo, chegar num coach, buscar um livro, buscar ferramentas para poder se auto-reconstruir. Se a gente achar que a gente é perfeito, a gente não vai... Se o copo já está cheio, eu não posso colocar mais nada dentro, né? Então, o que adianta buscar um livro? O que adianta buscar um coach, ou buscar pessoas, ou buscar relacionamentos que vão somatizar para mim, se eu não estou aberto para receber o que essas pessoas têm de coisa boa para nós, né? Para somatizar nas nossas vidas. Até porque o outro não muda. Quem muda sou eu. Eu não mudo o outro. Quem vai mudar vai ser eu. Eu vou ser mais resiliente, eu vou conseguir ter um jogo maior de cintura, uma flexibilidade maior para lidar com a diversidade com pessoas também que eu considero adversas, né? Assim, isso no casamento é muito comum. No casamento é muito comum. As pessoas falam assim: meu marido não muda, meu filho não muda. Então é comum a gente desenvolver a expectativa de que o outro mude, mas nós não temos esse direito. Num casamento as pessoas mudam por conta do outro, sim, mas parte de mim mudar para poder agradar minha esposa. Então, lógico, os relacionamentos eles vão se acomodando um no outro,
mas eu não tenho o direito de cobrar uma ação, ou de cobrar qualquer outra coisa do outro lado. Eu só tenho o direito de cobrar do meu limite para mim. Então, isso que você falou é fantástico. Eu preciso entender que a mudança parte de mim. Isso. E aí, que a partir daí... Pode falar, que a partir daí... A partir daí as coisas começam a acontecer. A partir daí é como se você desencadeasse uma reação em cadeia. Você começa a mudar, você começa a se posicionar de maneira diferente, e dependendo do nível de influência que você tem onde você está, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você esteja, a sua mudança desencadeia nas pessoas outros tipos de mudanças. Que é a liderança pela influência. Você não precisa falar nada, as pessoas olhando a sua maneira de comportar, a sua maneira de reagir com os estímulos daquele ambiente, você vai despertar nas pessoas a vontade de fazer igual você. Legal. E uma coisa que eu gosto muito de falar, eu já fiz até uma live falando sobre isso, as relações, as conexões que a gente faz, porque assim, eu sou uma pessoa que já mudei bastante, né? Campinas é a 7ª cidade que eu moro. E relacionamentos, para mim, sempre foi muito importante. As conexões que eu faço são as conexões que me levam para um outro nível. E aí, quando a gente fala em desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, por exemplo, eu acredito que eu cheguei, né, assim, eu estou num caminho, numa trajetória, mas eu sou muito grata pela evolução que eu já tive, pelas contribuições que eu recebi dos outros, por mentores que eu tive, pessoas como você, que me ajudaram lá no começo. Então, foi um encontro, foi um mentor espiritual, um mentor profissional, e aí essas pessoas foram somando na minha vida, me ajudando a olhar de outra forma. Então, isso me ajudou a me mudar também, a forma com que eu me relacionava com as pessoas. E as conexões, elas são importantes porque elas nos ajudam a caminhar. Elas vão ditar muito onde nós vamos chegar, o que nós vamos sonhar. Porque se às vezes eu estou num grupo que, de repente, não pensa, sei lá, não pensa no amanhã, só pensa em curtir hoje e tudo mais, muitas vezes eu vou ser dessa forma também. Então, é muito importante a gente se preocupar com a qualidade das nossas conexões. E eu vejo que isso também, Léo, tem muito a ver com a autoestima. Uma pessoa que ela tem uma baixa autoestima, ela não se sente apropriada. Apropriada para o mundo, apropriada para uma função de trabalho, apropriada para se relacionar. Então, por exemplo, às vezes ela tem a oportunidade de sair e almoçar com os colegas de trabalho. O que ela vai fazer? Ela vai se isolar, porque ela sente que ela não está bem ali naquela mesa. Ela não se sente confortável para expor um pensamento. E isso determina muito quando, de repente, tiver um cargo para ela ser promovida ou não. Se um líder tiver, de repente, a forma com que ela se relaciona com esse líder, se ela consegue se projetar a falar, comentar alguma coisa, expor as ideias dela, isso interfere muito também na hora que ele for escolher alguém para uma possível promoção, para um possível cargo. Então, a baixa autoestima também, ela interfere muito nessa forma, porque às vezes eu estou numa roda e eu não consigo conversar com as pessoas. Né? Nessa questão de amizade, de amigos, até para namorar, por exemplo. Tem pessoas que são solteiras e elas não sabem nem como se relacionar com alguém, até para chegar na fase do casamento. Então, o relacionamento ele é determinante para tudo, tanto para nos desenvolvermos como pessoa e também nessa área profissional, enfim, na área relacional. Tudo tem a ver com a forma com que nós nos colocamos, nós nos projetamos para o outro, né? Por isso que é uma competência fundamental. Eu gosto de pensar de duas maneiras nessa situação, Flávio. Existem alguns ditados populares, que às vezes alguns são até engraçados, mas eles fazem muito sentido, né? Tem quem dorme com morcego amanhece pendurado, né? Diga-me com quem andas que eu te direi com quem tu és, né? E, de fato, as pessoas com quem nós nos relacionamos têm, sim, grande potencial de definir as nossas vidas. Se você se relaciona... Mas isso também tem muito a ver com as diferenças de temperamento das pessoas, né? Tem pessoa que tem um temperamento mais assim, úmido, né? Mais assim, relacional, e que precisa de que alguém dê forma para essa pessoa. É natural, é mineral daquela pessoa, que aquela pessoa seja influenciável. Então, se ela estiver num ambiente onde as relações são tóxicas, muito provavelmente ela vai desenvolver hábitos, né? Atitudes tóxicas, comportamentos tóxicos também. Em contrapartida, se essa pessoa estiver se relacionando com pessoas que estão sempre somatizando, sempre ensinando, sempre conduzindo coisas boas,
conduzindo num caminho bom, a probabilidade dessa pessoa também desenvolver hábitos bons também é muito grande. Então, de fato, se nós dormirmos com morcego, vamos amanhecer pendurados. Ou seja, o ambiente, as pessoas e os relacionamentos que nós escolhemos ter, né, as portas que nós abrimos para as pessoas, né, o nosso coração, nós podemos escolher para quem nós vamos abrir o nosso coração. Quem que pode participar das nossas vidas, né? Ou seja, quem que vai se relacionar conosco. Se a gente abrir essas portas para qualquer pessoa, nós estamos dizendo, olha, entra na minha casa aqui, né, na minha casa aqui emocional, e você pode ter influência aqui na minha casa, você pode me influenciar nas minhas tomadas de decisão. Então, é importante a gente, aquilo que você falou, a autoestima, que também envolve um autoconhecimento, uma autorresolução, que é você saber qual é o seu temperamento, quais são as tendências de comportamento que você tem, para você poder entender que se você estiver num ambiente, você vai tender a liderar pela influência, ou se você estiver num ambiente, você vai tender a ser influenciado pelo ambiente. E não tem certo ou errado, tem a pessoa em si, ela e as circunstâncias dela, né? Que é a unidade, a pessoa única ali. Então, esse autoconhecimento, essa autorresolução, essa segurança de quem nós somos, ela é extremamente importante para se desenvolver relacionamentos saudáveis e para você conseguir se posicionar nos diversos ambientes. Por que uma pessoa, por exemplo, numa reunião, num almoço com um chefe, numa oportunidade, não consegue se colocar? Às vezes por conta de uma insegurança, às vezes quando criança se posicionou e foi reprimida, ou às vezes quando criança, por ter um temperamento mais assim expansivo, a família não aceitava, ia botando a pessoa na caixinha, podando, e não deixou a pessoa assim, viver aquilo que é da essência dela. Então, assim, conhecer temperamentos, conhecer assim, a forma como as pessoas se relacionam, como as pessoas, na verdade, se constroem conhecimento, constroem o pensamento, constroem as suas raízes, é fantástico. Eu tenho tido contato com um psiquiatra, não sei se você conhece, que ele escreveu esse livro aqui, ó, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos, é o Dr. Ícaro Marcilli. E por conta de eu ter 2 meninos, e os 2 são completamente diferentes, lógico, são idades diferentes, momentos diferentes, mas os 2 têm o comportamento é muito diferente. Eu fui buscar a ferramenta para entender o porquê que cada um é daquele jeito. Só que a gente acaba tendo muita informação e por conta da nossa experiência, a gente vai linkando os assuntos a outras coisas também. Então a gente vê que nas relações de trabalho, nas relações de família de pessoas mais adultas, a questão de como as pessoas são, as diferenças entre temperamentos, faz muito sentido você conseguir entender essa diferença, até mesmo para você poder conseguir alinhar a sua expectativa. Se uma pessoa tem um temperamento mais para dentro, se é mais melancólico, por exemplo, você vai cobrar que a pessoa chegue cumprimentando todo mundo, chegue falando com todo mundo, chegue, né, se relacionando com todo mundo, não dá. Se você cobrar isso da pessoa, você vai frustrar, os 2 vão se frustrar. Então, é importante investir no autoconhecimento. Quem eu sou? Né, para depois eu conseguir colocar isso para fora. Né? Eu acho o autoconhecimento para mim é uma coisa, embora eu tenha ido para exatas, né, engenharia, eu tenho a impressão de que eu devia ter ido para psicologia, viu? Ainda dá tempo, vamos embora que... Com certeza. Também, isso era uma coisa que já latejava há muito tempo, e aí eu deixei o tempo passar um pouco, assim, não, agora tem que ser e sempre é tempo. Pra gente poder contribuir, porque as pessoas são carentes disso, né, Léo? Elas precisam, às vezes é uma coisa básica, assim, mas que dá pau nas relações, às vezes elas não conseguem entender por quê, né? Eu vejo muito assim, as pessoas, elas têm às vezes você olha para uma pessoa que tem riqueza, a pessoa tem estrutura, a pessoa tem um cargo importante, de uma empresa importante, mas a pessoa internamente, como família, como pessoa, ela é extremamente frágil, extremamente pobre. E isso, assim, é muito triste de ver. E, de fato, as pessoas são muito carentes de saúde emocional, de saúde no campo dos relacionamentos, assim. Porque, é lógico, né, a parte da tecnologia, a distância entre as pessoas, tudo isso favorece as pessoas cada vez investirem mais, cada vez se relacionar mais, porque, querendo ou não, o relacionamento olho no olho é ferro afiando ferro, né? É você aceitando o outro, é você tendo que perdoar, é você tendo que pedir perdão. Então, quanto maior a distância, menos as pessoas estão expostas a esse autoamadurecimento, a esse autoconfronto.
e aí as pessoas acabam ficando cada vez mais pobres no que diz respeito aos relacionamentos, embora materialmente super ricas, internamente super pobres. Eu vejo muito isso, a gente se depara muito com esse tipo de situação. Você pode falar muito bem a respeito disso, porque você está aí no ambiente corporativo, falando, desenvolvendo pessoas. Exatamente, isso acontece muito. Bom, o que eu queria terminar, já deu 30 minutinhos aqui da live. Tem Sério? uma. Sério? 30 minutos já? Nossa, voou o tempo. Passa rápido, né? Tem uma pesquisa que foi feita por um professor de Harvard, na verdade, um cientista, e ele denominou essa pesquisa como os homens de Harvard. E ele estudou em 1930, 1830, não lembro o ano que foi. Mas ele acompanhou os estudantes que entravam em Harvard durante toda a vida. Foi feito um mapeamento, desde a entrada desse estudante até a formatura dele, o ingresso dele no mercado de trabalho, a família que ele constituiu. E foram mapeados vários homens mesmo, eram do sexo masculino. E aí eles foram ver por que algumas pessoas tiveram sucesso e outras não, por que se diferenciava tanto algumas pessoas de outras. E aí, na tese dele de doutorado, no final dessa pesquisa, só ele acompanhou essa pesquisa durante 70 anos. Ele acompanhou durante 70 anos. E aí ele colocou uma frase lá que diz: há evidências há mais de 70 anos que os relacionamentos importam, e importam mais do que tudo. Então ele foi ver que a diferença, o que eles mapearam das pessoas que tiveram sucesso e as pessoas que não tiveram sucesso, foi as pessoas que se relacionaram. E a qualidade desses relacionamentos ajudaram as pessoas a serem bem-sucedidas ou mal-sucedidas. E eu achei muito interessante, porque isso influencia, Léo. Tem pesquisas que falam que as nossas relações influenciam até na nossa saúde. Isso produz anticorpos e tudo mais. Então, assim, é algo muito sério. Como você falou, a gente precisa se preocupar para quem nós vamos abrir o nosso coração, para quem nós vamos abrir a nossa casa, sentar à nossa mesa e ter momentos como esse, né? Assim, de compartilhar, de troca, porque isso influencia muito na nossa vida e muito mais de onde nós vamos chegar, né? Igual você falou, tudo bem, às vezes a pessoa ela tem uma opinião própria, eu vou conviver com esse tipo de pessoa, tudo bem, tá tudo certo. Mas dependendo do objetivo de vida que essa pessoa tem, ela tem que se preocupar também com essa qualidade, né, nos relacionamentos, para entender se os grupos que ela faz parte convergem com aquilo que ela quer para a vida dela. Verdade. Fantástica essa pesquisa, hein, Fábio? E assim, eu tenho uma... Tá, isso, manda, compartilha para poder fuçar ela com um pouco mais de qualidade. Para finalizar, o que eu gostaria assim, de deixar registrado é que, embora a gente perceba que as coisas evoluem de uma velocidade muito rápida, a tecnologia, aquilo que o homem consegue criar evolui muito rápido. Mas quem o homem continua precisando de cuidado desde o começo. Se a gente for ali analisar, por exemplo, a história da criação do homem, quando o primeiro pecado ali, na hora que o primeiro pecado foi conceitualmente Adão e Eva ali comendo do fruto, né? Mas depois, por exemplo, o primeiro assassinato, quando Caim matou Abel, nós temos esse tipo de sentimento da inveja, ou da cobiça, sabe? Aquela coisa da diferença, de não aceitar não aceitar as diferenças. A gente tem isso até hoje. Então, daqui a pouco, nós estamos falando com celular que a gente nem vê, com holograma, com alguma coisa. Então, a tecnologia ela vai avançar violentamente. Mas o ser humano, o coração do homem, a alma do homem vai sempre precisar das mesmas coisas. Vai sempre precisar de cuidado, nós vamos ter sempre que brigar contra o orgulho, sabe? Sempre é a terapia de guerrilha, né? Que o Ítalo Marcílio fala. Nós vamos sempre ter que brigar contra essas porcarias internas que a gente tem, esses comportamentos tóxicos que a gente tem, para a gente conseguir viver em humanidade, em relacionamento, ter qualidades nas nossas relações. Não importa nossas posses, não importa aquilo que a gente construiu, não importa histórico, não importa nada. Se nós não formos pessoas boas no quesito relacionamento, nada daquilo que a gente construiu materialmente vai construir legado, né? Vai perdurar pro resto da história.
Legal, a Jaque está compartilhando aqui que ela seleciona muito bem as amizades que ela tem hoje, o quanto isso influencia na saúde e tudo mais. Ela comentou aqui, se eu posso selecionar, por que não, né? Então, legal, bacana. Espero que vocês aí tenham gostado um pouco desse bate-papo que a gente teve. Provavelmente a gente vai marcar outros futuramente. Tenho certeza que vai ser bem legal. E vou deixar a live salva também, para quem não assistiu. Se você quiser compartilhar, vai ficar disponível 24 horas. E pode ser uma grande reflexão para alguém que esteja passando, né, por algum problema de relacionamento, porque o tempo todo a gente está se construindo, né? Então pode ser que, de repente, essa mensagem aqui que ficou. Obrigada, Luan. Possa contribuir com mais alguém. Então compartilhe e é isso. Beleza, Léo? Flávio, queria te agradecer muito por ter aberto esse espaço, né, aí na sua rede social, ter se exposto, ter me acolhido aí nesse meu começo de carreira no desenvolvimento de pessoas. E tenho muito assim, a agradecer para você mesmo. Então, quero te desejar sucesso aí na sua carreira, em tudo aquilo que você colocar à sua mão, que você realmente prospere. E eu sei que você tem excelência naquilo que você faz. Eu posso perceber assim, nos momentos, nos lugares que você frequenta, com as pessoas que você se relaciona, e o conteúdo daquilo que você posta fala muito a respeito daquilo que tem dentro do seu coração. A Bíblia fala isso, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que a gente põe para fora, de fato, é aquilo que nós somos por dentro. Então, assim, eu tenho muito a te agradecer e, de fato, aí espero que o pessoal possa ter gostado muito desse nosso bate-papo. Para mim foi muito rápido, para mim eu acho que a gente falou só 5 minutos. e de verdade, espero que a gente tenha outras oportunidades aí de estar junto, tanto né, na internet ou presencial, quem sabe, né, desenvolver alguma coisa, algum projeto interessante nessa área e que venha outras lives. Certamente. Obrigada, Andréia. Um beijo. Lua também, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Luan também, gratidão. Léo? A Pri também tá aí, ó. Minha sogra tá aí, galera da família. Olha que legal. Valeu, povo. Beleza, valeu, então. meu povo. Tamo junto, Léo. Obrigada, viu? Gratidão, vamos nos falando. E realmente você é uma grande referência para mim, sempre foi. E tamo junto, conta comigo aí. Beleza, Deus te abençoe muito, viu? Foi um prazer. Amém, você também. Tchau, tchau.